Olá, meus amigos, desse nosso estudo do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, Rio Preto. Acabou de passar um gato aqui do meu lado. E nós temos a alegria de estarmos juntos, tentando entender um pouco mais da ciência dos espíritos de Allan Kardec. Sejam bem-vindos e que possamos estar juntos nesta aula para o nosso aproveitamento pessoal. Estamos dando sequência a este capítulo aí, de número 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Então, seres espirituais desencarnados que estão atuando naqueles que estão ainda na matéria. Hoje nós temos aí uma tarefa hercúlea de estudarmos a questão 489 até a questão 535, um pouco mais de 45 perguntas. Lógico, não vamos conseguir responder uma por uma, vamos fazer um resumo, por isso seria interessante todos darem uma lida no livro e aí a gente fazer aqui uma associação das nossas ideias. O item 4 vai tratar dos anjos da guarda, o item 6. O item 7, sobre como funcionam os pressentimentos. E o item 8, a influência dos espíritos sobre os nossos acontecimentos da vida, né? Da vida corriqueira. Vamos estudar, pessoal. Então vamos lá. Esse item de número 6, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então a gente traz um trechinho lá do Velho Testamento, da época de Moisés, que é usado tanto no judaísmo quanto no cristianismo, em que diz: vou enviar um anjo adiante de ti para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Então a gente vê que esses anjos, eles fazem parte já da cultura de séculos, né? O Velho Testamento ele é bem antes de Jesus. A igreja, ela classifica lá como arcanjo, né? Anjos, o anjo principal, o chefe. E ali nós teríamos de três nomes conhecidos, né, na própria Bíblia: Miguel, Rafael e Gabriel. Os outros anjos, eles aparecem na descrição da igreja como aí criaturas, como vocês estão vendo, dotados de asas, como se fossem aves, tem esse halo aí de luz, sempre uma beleza delicada, às vezes rostos de criança para mostrar inocência, virtude, e com características sobrenaturais, supernaturais, né? Fora do que a gente tem de possibilidade aqui na Terra. Então eles voam, operam os milagres, consomem lá os sacrifícios com toque de fogo, eles têm a capacidade de se tornar invisíveis. Todas essas características são bem diferentes das características do que o Espiritismo entende como anjos. Os anjos espíritas também são criaturas enviadas por Deus, mas são pessoas como nós. Então são espíritos idênticos a gente, que foram criados simples e ignorantes, e que numa escala mais adiantada, né, já há mais tempo, percorreram ali o trajeto de evolução, estão agora na condição de guias, de mentores, de espíritos protetores, que vêm para nos ajudar a pedido de Deus. Então, na pergunta 490, Kardec tenta entender melhor o que seria um anjo da guarda. E os espíritos respondem para ele que seria um espírito protetor de uma ordem elevada. Gente, nós estudamos lá na escala espírita, lá no item de número 100, desse mesmo segundo livro, né, no primeiro capítulo, em que Kardec vai colocar de uma maneira geral, né, não precisa ser daquele jeito, mas de uma maneira geral, os status de cada espírito na evolução. E os espíritos protetores estariam aí na condição de espíritos superiores. Existe um degrau acima, que seriam os espíritos puros, né? Mas esses espíritos protetores seriam esses
que seriam os nossos anjos da guarda. Então, numa escala espiritual bem adiantada em relação a nós. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai para com os filhos. Conduzir os seus protegidos pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, eles estariam sempre ao nosso lado, nos auxiliando durante a encarnação na Terra e, como a gente vai ver, depois do desencarne muitas vezes. Então, qual que seria a diferença entre anjos e anjo da guarda? O anjo da guarda seria um espírito que estaria com a sua atenção voltada à pessoa em si. Então, ele teria essa responsabilidade de ser realmente o anjo guardião desta pessoa. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento, desde o nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte, na vida espírita, e mesmo através de numerosas experiências corpóreas. Esses espíritos protetores são espíritos de ordem superior. Eles já não estão na órbita terrestre, convivendo em esferas superiores da nossa órbita terrestre. Eles estão já em outra condição e se conectam à pessoa por sintonia. Então, às vezes, como nós aqui não enxergamos esses espíritos superiores, às vezes no desencarne eles continuam nos auxiliando, mas a gente não vai ter, por exemplo, a visão deles, porque são de ordens espirituais diferentes. Então, sim, eles seguem desde o nascimento, né? E às vezes antes até desse nascimento. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito é obrigado a velar por vós, porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos, né? Isso faz todo sentido pela lei do livre-arbítrio. Então, se ele decidiu se tornar um espírito protetor, acompanhar algum espírito ainda em condição inferior para ajudá-lo, para ensiná-lo, para tentar catalisar sua evolução espiritual, ele vai seguir por isso. Mas ele tem a opção, logicamente, de não fazê-lo. Se ele precisar deixar de lado essa sua função e acompanhar outro espírito ou outras coisas, esse espírito protetor vai ser trocado, né, por outro espírito que vai acompanhar essa pessoa. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser que foi confiado à sua guarda? Respondemos, né, pessoal? Não. Embora seja muito comum que esses espíritos se acompanhem, né, durante todo o processo evolutivo. Olha que pergunta interessante, pessoal. O espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências? Então nós vimos que o espírito protetor, ele não está grudado, né? Não são almas que vieram juntas, que ele pode às vezes abandonar esse tutelado e ter outras tarefas e trocar por outro espírito. Mas será que ele pode abandonar? Vamos ver aqui que os espíritos respondem. Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem que lhe fecha os ouvidos. Ele volta logo que chamado. Nós sempre estamos na condição de tomarmos as atitudes que vão guiar a nossa vida. Sempre que partimos para o lado da materialidade, deixando de lado Jesus, os ensinamentos, deixando de lado o contato com Deus, nós vamos estar nos dissociando temporariamente desses espíritos que nos querem tão bem. Pergunta 499. O espírito está constantemente com o protegido? Não existe alguma circunstância em que, sem o abandonar,
o perca de vista, há circunstâncias em que a presença do espírito protelar não é necessária junto ao protegido. Então, esse espírito ele vai estar ali à disposição. Quando precisarmos, através de uma sintonia espiritual, ele vai estar ao nosso lado, mas não necessariamente 7 dias da semana, 24 horas por dia. E aqui tem uma historinha bem interessante, narrada nesse livro aí do Chico Xavier, na psicografia do irmão X, em que conta que o espírito de Humberto de Campos estava acompanhando o Aurelino, o guia espiritual da dona Sinésia, e foi passar o dia na sua companhia e observar o trabalho que lhe dava a dona Aurelina. Então, a dona Sinésia. Então, o Aurelino estava ali para ajudá-la e ajudava demais. Já à noitinha, depois de ajudar a dona Sinésia o dia inteiro, eles ouviram seus gritos ao ferir o dedo com uma agulha. Meu Deus, ninguém me ajuda, vivo sozinha e desamparada. O Aurelino, ouvindo isso, sorriu e disse para Humberto de Campos: essa irritação não há de ser nada. Ela mais tarde vai desencarnar como nós e será guia espiritual também. Então a gente vê que sempre que chamados, esses espíritos vão nos ajudar, mas a gente deveria, né, chamá-los nos momentos realmente importantes e não por qualquer coisa. Afinal de contas, nós também temos a nossa responsabilidade aqui na Terra. Por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta? E por que, quando eles nos protegem, não o fazem de maneira ostensiva? Por que não fazem já de vez um milagre na nossa vida e nos ajudem nos momentos de dificuldade? Os espíritos respondem: se contasseis com o seu apoio, não agiríeis por vós mesmo, e vosso espírito não progrediria. Para que ele possa adiantar-se, necessita de experiência. Em geral, é preciso que adquira às suas custas. Então, esta experiência é o que vai fazer com que a gente entenda o que é bom, o que é ruim, qual a diferença de estarmos num lugar melhor para a época em que estávamos em lugares piores. E que dilate as nossas capacidades, já que a gente começou como espíritos sem condição de inteligência, né? Sem desenvolvimento moral. Então, se os espíritos superiores viessem a nos dar tudo, a Deus dará, né? Nós não teríamos esse crescimento. É igual a gente com as nossas crianças. Por mais que a gente os proteja, em determinados momentos é importante que as crianças se desliguem dos pais e cresçam por suas próprias pernas. Essa pergunta é bem bacana, pessoal. O espírito protetor que vê o seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos seus avisos, não sofre com isso e não vê assim perturbada a sua felicidade? Vamos ver a resposta. Sofre com os seus erros e os lamenta, mas essa aflição nada tem das angústias da paternidade terrestre, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que hoje não se fez, amanhã se fará. Então vejamos, pessoal, como que é a questão da fé em Deus, né? O espírito sabe que há remédio para o mal, que existe a questão da infinidade, né? Somos espíritos eternos, que as coisas vão se resolver. Então o espírito protetor superior, ele tem essa visão lá de cima e ele entende a fase e o momento de cada espírito. O exemplo maior disso foi Jesus, né? Que aqui a gente ilustra aí por esse desenhinho aí. Jesus, antes de recriminar, ele perdoou. Então ele perdoou lá os judeus que o condenaram, que o espancaram, que o crucificaram, né?
E isso deveria valer para a gente também, né? Nós temos o nosso relacionamento com os nossos filhos, às vezes com os nossos alunos, colegas de trabalho, e a gente fica exigindo deles, né? E quando eles não fazem o que a gente quer, nós começamos a pensar mal deles, a reclamar, a criticar a esmo, sem ser aquela crítica construtiva. Vejam, pessoal, que é uma postura diferente da postura de Jesus. Jesus perdoou e teve paciência, tanto que ele, o grande criador do nosso orbe, ele veio à Terra e, entre aspas, naqueles 33 anos que ele ficou, né, ele falhou, né, porque não mudou nada, né, mas ele plantou ali o germe que com paciência, que com aquela visão do Espírito lá de cima, sabe que em algum momento há de brotar. Então a gente não pode exigir que os outros façam de acordo com a nossa vontade. E entender, né, pessoal, a limitação e a real necessidade do outro. Não adianta, cada um tem o seu momento. Mais para frente, lá na pergunta 509, Kardec vai comentar isso também, né? Deus não pede ao espírito mais do que aquilo que a sua natureza e o grau a que tem atingido possam comportar. Se Deus não faz isso, nós deveríamos fazer a mesma coisa com aqueles que nos cercam. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? Como quereis saber nomes que não existem para vós? Acreditais então que só existem os espíritos que conheceis? Interessante essa pergunta, né? Porque a gente falou que o espírito protetor, o anjo da guarda, tem uma sintonia com a gente, mas não necessariamente, pessoal, é um espírito que conviveu com a gente, que já reencarnou conosco e nos quer muito bem e alcança estados superiores para depois vir nos proteger. Não, não é assim, né? Mesmo porque é muito difícil essa evolução rápida. Se a gente foi criado lá primitivo, nós vamos seguir mais ou menos o mesmo compasso na evolução. Lógico, uns vão mais rápido, outros terão mais dificuldade. Mas esses espíritos de ordem superior, muitas vezes nós não conhecemos mesmo, né? E como que a gente vai saber o nome? É isso que Kardec coloca aí. Como então invocar se não o conhecermos? Se não o conhecemos? Dai-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior pelo qual tendes simpatia e veneração. Vosso protetor atenderá a esse apelo. Então é a questão de nós realmente sentirmos a presença do espírito superior, de nós realmente tivermos fé, né, para poder invocar. Não importa o formato, o nome, isso é o que menos vale para o espiritismo. O que vale realmente é o sentimento, e esse sentimento é o que vai nos ajudar a ter essa conexão maior com esses espíritos.
Quando estivermos na vida espírita, após o desencarne, reconheceremos nosso espírito protetor? Sim, pois frequentemente o conhecestes antes da vossa encarnação. Então, nós teremos eventualmente a oportunidade de estarmos em contato com o nosso anjo da guarda. E isso vai acontecer quanto mais despreendidos das coisas materiais. Então, espíritos que desencarnam numa condição ruim vão ficar vinculados à Terra, nas regiões do umbral. E a amplitude de visão deles é muito limitada. Então, eles pouco contato vão ter com esses espíritos protetores. Olha a pergunta 507. Os espíritos protetores pertencem a todos, os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Podem ser encontrados entre os da classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor de seu filho? Vamos ver a resposta, pessoal. Pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação e um poder e uma virtude a mais concedidos por Deus. O pai que protege o filho pode ser assistido por um espírito mais elevado. Olha que interessante isso. Lá no livro do Nosso Lar, no filme, a gente vai ver o André Luiz, quando ele desencarna, em regiões do umbral. Quando ele é recolhido lá para o Nosso Lar, ele ainda não tinha capacidade de se reencontrar com a sua mãe. Foi depois de se equilibrar que ele foi encontrar a sua mãe, né? Então, essa capacidade vai depender da evolução do espírito. Esse espírito protetor, ele pode ser, inclusive, às vezes, um pai, né? Uma mãe, mas para ser um anjo da guarda, ele tem que ter esse grau de elevação. Então, muitas vezes, a mãe do André Luiz, por exemplo, ela não era um anjo da guarda, mas um espírito que estava ali por ele. E conta com a ajuda de espíritos superiores para que ele possa seguir ali, para que possa segui-lo, né, em todas as suas encarnações, em todos os momentos da vida dele. Na pergunta 508, Kardec faz lá: os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que amaram e lhes sobreviveram? Seu poder é mais ou menos restrito à posição em que se encontram. Não lhes permite inteira liberdade de ação. Olha nesse outro romance aqui espírita, que é o Ave Cristo. Pessoal, esse livro é fantástico, é do Emmanuel, é psicografia do Chico Xavier. O Emmanuel tem ali 5 livros psicografados que são romances e que o espírita tem que ler, não tem jeito, pessoal. Se a gente está entrando na doutrina espírita agora, se preparem, porque vocês têm que ler esses livros. Isso nos ajuda demais. Não sermos melhores espíritas, mas sermos melhores pessoas, melhores espíritos e nos facilitar o entendimento e a evolução na Terra. Nesse livro, ele conta a história de um espírito já depurado, que era o quinto varro, e ele se propõe a voltar à Terra para auxiliar o filho Tassiano, tá? Lá na Roma dos Césares, lá no ano de 217 depois de Cristo. E ele narra todo o sofrimento físico, não é o sofrimento moral, desse espírito superior, para que o seu filho pudesse reconhecer Cristo, porque naquela época os romanos não reconheciam Cristo. Ali eles ainda viviam sobre a tutela dos seus deuses, né, greco-romanos. Então, um livro muito bacana, a gente lê rapidinho, porque você fica envolvido com a história. Então caminhando para fechar esse item aí, sobre os anjos,
Kardec ele faz um resuminho ali. Então Kardec fala assim para a gente: o espírito, o anjo da guarda, né, ou o bom gênio, espírito protetor, é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e o ajudar a progredir. É sempre de uma natureza superior ao do protegido. Espíritos simpáticos são aqueles que atraímos a nós por afeições, né? Por afeições da nossa pessoa, né? Por convivência. Há uma certa semelhança dos nossos gostos, dos nossos sentimentos, tanto do bem quanto do mal, né? Então, a duração dessas relações é quase sempre subordinada às nossas circunstâncias. Então, vejam que os espíritos, o anjo da guarda, ele está em outra situação, com outras capacidades, com outros conteúdos, né, diferentes dos nossos. E ele sempre está ali. Já os espíritos simpáticos vai depender do que a gente gosta. E a gente vê isso muito nas fases da nossa vida. Né? Às vezes, amigos que nós tivemos na infância, até mesmo irmãos nossos, com o passar do tempo, por diferenças de estilos, por preferências da vida diferente, a gente vai se separando, né? Então, estes seriam os espíritos simpáticos. E existe uma outra categoria que seria dos espíritos familiares, tá? Esses se ligam a certas pessoas por meio de laços que também são mais ou menos duráveis, né? Diferente do anjo da guarda, que vai ser bem longo o acompanhamento até a gente se tornar ali espíritos melhores, com o fim de ajudá-lo na medida dos seus poderes, que frequentemente são bem limitados. Então, são bons, né, mas às vezes pouco adiantados, às vezes levianos, ocupam-se voluntariamente dos pormenores da vida íntima e só agem por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Estes espíritos familiares, então, eles vão ter, digamos assim, a boa vontade, né, de nos ajudar, mas tem a visão ainda distorcida ou ainda não tem aquela visão ampliada de quais são as nossas reais necessidades, mas estão ali para nos acompanhar também. Pergunta 518. Sendo os espíritos atraídos aos indivíduos por simpatia, então esses espíritos simpáticos, né? Até os espíritos familiares, nós não estamos falando de anjos da guarda, serão igualmente a reunião de indivíduos por motivos particulares? Então vamos ver o que os espíritos respondem. Os espíritos vão de preferência aonde estão os seus semelhantes, pois nesses lugares podem estar à vontade e mais seguros de ser ouvidos. O homem atrai os espíritos em razão de suas tendências, quer seja só ou constitua um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Então, esses espíritos, por exemplo, aquele espírito que tem uma cultura, por exemplo, oriental, né? Tanto da religião, tanto dos costumes, ele não vai vir aqui no Brasil, né? Porque é totalmente diferente a nossa cultura. Ele vai ficar lá, sei lá, no Japão, ele vai ficar lá na China. Ele não tem por que ele ficar aqui, porque ele não vai ser ouvido, né? Ele não tem essa questão da sintonia. Há, pois, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, segundo o seu caráter e as paixões que os dominam, dependendo então do que a gente valoriza enquanto sociedade, enquanto cidade, enquanto país, nós teremos a companhia específica desses espíritos. Os espíritos imperfeitos se afastam do que os repelem, e disso resulta que o aperfeiçoamento moral de um todo coletivo, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons espíritos. Lógico, a gente pode atrair bons espíritos só individualmente, né?
mas isso vai estar contribuindo para o todo coletivo, né? Seria muito mais fácil se a gente já estivesse num lugar muito bom e a gente chegasse como seres ainda de uma envergadura ainda inferior e fôssemos ali envolvidos por aquela situação, por aquele lugar e nos melhorássemos? Sim, seria, né? Mas, de novo, a gente não teria a experiência, né? A prova que é aplicada para que a gente possa ser mais seguro nas nossas atitudes, na nossa confiança, nas nossas capacidades. Então, quando a gente avalia a cultura do nosso mundo, mais especificamente a cultura, vamos falar do brasileiro, nós vamos entender os espíritos que são simpáticos a nós. Quando a gente valoriza muito os bens materiais, né? Então vive para as compras, o que eu vou adquirir. Quando a gente vive em busca da beleza, né? Através às vezes do exercício físico excessivo, do pensar só no corpo, do embelezamento. Quando a gente vive pensando no fim de semana, na cervejinha, no churrasco, no passeio, no restaurante, né? Quando a gente vive pensando nisso, né? Quando a gente vive às vezes na sensualidade, explorando muitas vezes a sexualidade, então tá lá na internet, está procurando coisas desse tipo. Quando a gente vive ali com programações menos importantes, por exemplo, as novelas, ou sei lá, o programa do Datena, que só fala de violência, de assalto, de perseguição policial. Quando a gente fica vivenciando essa televisão que nos traz tantas notícias ruins. Quando a gente fica, por outro lado, voltado para a discussão política, que não leva a nada, né? Com brigas políticas, quando a gente vê quem são os nossos governantes, olha o estado evolutivo dos nossos governantes, dos nossos últimos presidentes, e contando o atual também, nós conseguimos notar que estamos muito distantes de termos a capacidade de espíritos superiores, porque vivemos influenciados por nós mesmos e por espíritos que estão aqui em volta que querem as mesmas coisas que a gente, né? Então Kardec comenta que entre os povos as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante, as leis, sobretudo porque o caráter da nação se reflete nas suas leis. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, é fácil, portanto, fazer ideia da população oculta que se imiscui nos seus pensamentos e nas suas ações. Então tá, encerramos o item 6, que versa sobre anjos da guarda, espíritos protetores. Se tiverem alguma dúvida, novamente, nos acionem lá pelo nosso grupo do WhatsApp, tá? Vamos entrar agora no item de número 7, que é esse aqui, pressentimentos, tá? E pressentimento, como a gente sabe, é a atitude de sentir antecipadamente, geralmente mais relacionada à emoção do que à razão, né? A ocorrência de um fato no futuro. E nós vamos ter aí essa pergunta: o pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? Então, toda vez que a gente tem esse pressentimento, será que o nosso espírito, o nosso anjo da guarda, o nosso espírito familiar foi lá e soprou no nosso ouvido e a gente teve essa intuição? Será que é isso, pessoal? O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja bem. E também a intuição da escolha anterior é a voz do instinto. Então, pessoal, nós podemos ver por essa explicação que esse pressentimento ele pode ter duas naturezas.
aquela inspiração externa, ou seja, advinda de um ser que nos quer bem, né? Mas ela pode muitas vezes ser uma recordação. Então a gente sabe que lá na vida espiritual nós preparamos as nossas provas, né, aqui na Terra. E quando acontece um fato marcante, não, quer dizer, não é coisa do dia a dia, né? Não é uma coisinha simples, né? Um fato marcante, uma coisa que a gente programou lá de cima, nós vamos ter essa impressão de que nós devemos seguir por aquele caminho por nós mesmos e não necessariamente por uma intuição espiritual. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago. Na incerteza, o que devemos fazer? Quando estás em dúvida, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, nosso soberano Senhor, para que te envie em seus mensageiros um de nós. É a necessidade de estarmos sempre em contato com pensamentos positivos, com atitudes saudáveis e sempre com a oração, né? Com a rotina de rezarmos, de orarmos, porque isso há de nos trazer a certeza do que devemos fazer. Na pergunta seguinte, as advertências de nossos espíritos protetores têm por único objetivo a conduta moral ou também a conduta que devemos ter em relação às coisas da vida privada? Olha a resposta, pessoal. Tudo eles procuram fazer-vos viver da melhor maneira possível. Então vejam, esses espíritos, eles estão por nós. Se nós dermos abertura, logicamente que eles vão atuar de uma maneira mais ostensiva, nos facilitando a vida, nos indicando os caminhos. Mas é importante notar o que os espíritos fazem de consideração aqui. Olha aqui que eles falam. Tudo eles procuram fazer-vos viver da melhor maneira possível. E viver da melhor maneira possível, na maioria das vezes, infelizmente para a gente, né? Não é a maneira que nós gostaríamos. Porque aqui na Terra a gente vive como cegos espirituais, envolvidos que estamos pela matéria e pela nossa teimosia, porque Jesus cansou de nos orientar, a gente consegue seguindo as necessidades materiais. É uma perseguição, é uma rotina diária de necessidades materiais. Quando a gente tem a visão espiritual da coisa, nós vamos entender aquilo que realmente é importante para a gente e vamos deixar de estar reclamando, praguejando e achando que as nossas vidas são as piores possíveis. Olha aí, gente, o último item do nosso estudo, o item de número 8, a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. A pergunta de 525, exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem? Ou seja, os espíritos têm uma ação direta sobre a realização das coisas? Olha a resposta, pessoal. Sim, mas não agem nunca fora das leis naturais. Então, o que Kardec orienta é que esses espíritos eles vão provocar eventualmente um encontro entre duas pessoas, né, que pareceria ser uma coisa do acaso, né? Vão inspirar alguém o pensamento de passar por um lugar específico, chamarão a atenção para determinado ponto, né, se isso for conduzir a resultados que eles querem, né? Então, os homens eles estão sempre sobre a influência espiritual, tá? Embora o homem conserve o seu livre-arbítrio. Então, ele vai escolher se ele vai querer uma influência espiritual
boa ou espíritos que vão conviver com ele porque desejam coisas que a gente considera aí, através da doutrina de Cristo, ruins, né? Então essa influência ela vai respeitar as leis naturais. Não existe nada de milagroso, não existe nada de magnífico, né? Tendo os espíritos ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento. Por exemplo, um homem deve perecer, deve morrer. Sobe então uma escada, esta se quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que cumpra o destino deste homem? E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Tá? O espírito foi lá e quebrou a escada e a pessoa morreu, né? Porque a pessoa precisava desencarnar? Não é assim, tá? Não é dessa forma que está sendo dito aí. Tá? Se o homem realmente precisasse morrer, né? Então, os espíritos eles vão inspirar o pensamento dessa pessoa, veja a atuação espiritual, para que ele suba nessa escada, tá? E com o seu peso, né, com o mau estado da escada, ele desencarnaria. Então, isso não precisaria de um milagre, não precisaria de uma atuação milagrosa de fazer a escada quebrar, tá? Os espíritos têm como agir principalmente no nosso pensamento. Kardec, não satisfeito, pergunta na questão do 527. Tomemos outro exemplo, no qual não intervém o estado natural da matéria. Um homem deve morrer de raio. Esconde-se embaixo de uma árvore. O raio estala e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio dirigindo sobre ele? Na verdade, é a mesma coisa, dizem os espíritos. O raio explodiu aquela árvore e naquele momento, porque o fato estava nas leis naturais, então o raio estava acontecendo naquele momento, né? Pelas leis naturais da formação das tempestades, das chuvas, dos raios. Não foi dirigido para a árvore, porque o homem lá se encontrava, mas ao homem foi dada a inspiração de se refugiar numa árvore sobre a qual ele deveria explodir. A árvore não seria menos atingida se o homem estivesse ou não sob ela. Então a árvore já ia acontecer esse raio, né? Esta previsão de acontecer uma chuva de raio, de ter uma seca, de ter um terremoto, essa previsão os espíritos superiores já têm como fazer, né? Mas eles não vão pegar o raio e direcionar o raio contra a pessoa. Não, antes eles vão intuir para que essa pessoa se posicionasse num lugar perigoso e que ali acontecesse, por exemplo, um desencarne que estivesse programado, tá? Lógico, pessoal, não é necessariamente todo desencarne que vai ser programado dessa forma, né? Há os desencarnes naturais, há os desencarnes violentos, não é assunto para essa aula, mas aqui a gente está tentando entender como que os espíritos vão atuar. Na pergunta 528, Kardec questiona: um homem mal intencionado dispara um tiro contra outro, mas o projétil passa apenas de raspão, sem atingir. Um espírito bom poderia ter desviado essa bala? De novo, pessoal, mesma coisa, né? O espírito ele não vai agir sobre a matéria para desviar. Uma vez que a bala foi atirada, ela vai seguir o direcionamento balístico natural, né? Baseado nas leis naturais. O que o espírito benfazejo, aquele que quer ajudar, pode fazer? Intuir esta pessoa, inspirar através do pensamento a desviar no momento em que é realizado o tiro. Espíritos levianos.
e brincalhões não podem provocar estes pequenos embaraços que se antepõem aos nossos projetos e transtornam as nossas previsões? Em uma palavra, são eles os autores do que vulgarmente chamamos as pequenas misérias da vida? Eles se comprazem nessas traquinices que são provas para vós, destinadas a exercitar a vossa paciência, mas se cansam quando veem que nada conseguem. Então, eventualmente, espíritos que estão ali para nos prejudicar, igual está sendo dito, espíritos brincalhões ou espíritos que nos querem mal, eles podem atuar sobre nós, né? O que acontece é que, dependendo das nossas atitudes, eles vão se cansar de ficar ali ao nosso lado e ver que não vale a pena. Então, vamos supor que um espírito cause alguma dificuldade para a gente. Se eu ficar sofrendo em cima disso, se eu ficar relutando, se eu não aceitar, se eu chorar, se eu me desesperar durante muito tempo, né? Não que a gente não possa chorar diante das dificuldades. Ele sentiu que aquilo surtiu efeito. E aí ele vai persistir, porque ali ele está se comprazendo com o nosso sofrimento. A partir do momento que vem uma dificuldade, eu sofro, mas eu já logo toco para frente e sigo minha vida, esses espíritos vão desanimar da gente. Entretanto, não seria justo nem exato responsabilizá-los por todas as vossas frustrações, das quais vós sois os principais autores pelo vosso estouvamento. Então, muita gente atribui a espíritos ruins, a obsessores. É muito comum a gente pegar lá no centro, né? Espíritos procurando ser desobsediado, porque eles estão causando mal. Não, pessoal, aqui está ficando bem claro. Não é justo responsabilizar terceiros pelos nossos problemas. Nós somos os principais autores. Então fica bem claro isso para a gente. Ah, mas ajudaria a gente ficar livre de um obsessor? Eu teria clareza de pensamento? Teria. É legal a gente fazer isso, né? Mas não é o principal, porque se eu voltar a sintonizar com esse obsessor a partir dos meus pensamentos ruins, tudo vai voltar a ser como antes. Olha o conselho dos espíritos. Convence-te, pois, de que se a tua baixela se quebra, é antes em virtude do teu descuido do que por culpa dos espíritos. Pessoal, mais uma vez, a reflexão que é a reflexão que Kardec nos traz. Todos os nossos problemas são oriundos das nossas imperfeições. Grandes suplícios, grandes sofrimentos, nada mais são do que a nossa inabilidade de lidar com eles. Então, de novo, fica a dica aqui, pessoal. Vamos ler a doutrina espírita. Aqueles livros que eu falei para vocês, os romances do Emmanuel. Então, a gente pega lá Paulo Estevão, Renúncia, 50 anos antes, há 2000 anos, Ave Cristo. São 5 romances que vão contar histórias de espíritos superiores encarnados na Terra. E aí a gente entende que o que é sofrimento para espírito que já tem uma capacidade melhor de lidar com a dificuldade, passa-se facilmente. Eles sofrem os suplícios do físico, mas a cabeça elevada em Deus, com fé, com confiança de que tudo passa, facilita atravessar as provas. Então, gente, vamos pegar o livro espírita nos momentos que a gente está sem trabalhar. Ao invés da gente ficar na internet, vamos nos ater à literatura saudável. O rancor dos seres que nos fizeram mal na terra extingue-se com a vida corpórea. Uma pessoa fez mal para a gente,
passou a gente para trás uma existência inteira, né? Quando essa pessoa desencarna, ela para de querer o nosso mal? Muitas vezes reconhecem que fez injustiça, né? Que o que estava fazendo aqui na Terra, esse mal, ela não deveria estar fazendo. Mas muitas vezes também vos perseguem com o seu ódio, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. Então a pessoa desencarna, e se Deus, por alguma razão, não recolhe esse espírito, ou se Deus, através de espíritos protetores, não afastam esse espírito de nós, né? Ou às vezes pelo nosso mérito, esse espírito não tem atuação sobre nós, eles podem sim, depois do desencarne, continuar a nos perseguir. Então, esses espíritos, que muitas vezes são intitulados obsessores, o diabo, Satanás, nada mais são do que espíritos que vêm nos cobrar alguma coisa. E na grande maioria das vezes, gente, nós é quem provocamos o mal contra alguém. Então Kardec comenta aí no livro que a experiência prova que certos espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência anterior, e eles fazem isso para que nós expiemos os males que causamos a alguém. Então a gente causou mal a alguma pessoa. Então a lei de ação, a nossa ação foi ruim. Nós vamos colher esse mal, e muitas vezes nós vamos colher esse mal através da atuação desse espírito que vem nos prejudicar. Então Jesus dizia lá no Evangelho, né? O escândalo há de vir, mas ai de quem o provocar. Então, esse mal que nós estamos sofrendo por esse espírito que está nos provocando, ele é porque a gente causou isso. Mas esse espírito também está errado, porque é ele quem está trazendo o escândalo. Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade? Não o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência, mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Então, numa encarnação anterior, a pessoa abandonou a família, né? O filho, o marido, a sogra, e foi, sei lá, viver com outro homem. Nesta encarnação, ela precisa provar ela precisa provar a solidão. Então é uma necessidade, por uma lei de ação e reação, provar daquilo que ela fez ao outro. Essa solidão, os espíritos que o protegem não conseguem tirar ela da solidão, né? Porque é uma necessidade dela, né? Lógico, ela tem o direito de procurar um companheiro, de procurar ter uma família, mas enquanto ela não tem, ela está provando dessa solidão. O que os espíritos superiores fazem? Vão lá e tentam arrumar alguém para essa pessoa se casar, para essa pessoa namorar? Não. Eles vão dar paciência, eles vão dar resignação, coragem para continuar lutando contra essa solidão que tanto causa mal. Pergunta 533. Podem os espíritos fazer que se obtenham os dons da fortuna, desde que solicitados nesse sentido? Olha a resposta. Às vezes, como prova, mas frequentemente os recusam, como se recusa a uma criança um pedido inconsiderado. Por que pedir por dinheiro para ser milionário, para ser rico, para ser poderoso? Não é o objetivo que a gente está aqui. Nós estamos orando, nós estamos rezando, nós estamos pedindo para os nossos espíritos superiores coisas que a gente não precisa ter para ser feliz e para evoluir.
Por isso que Kardec responde que frequentemente os espíritos recusam esse pedido. Já espíritos inferiores, espíritos que nos querem mal, eles vão ficar nos intuindo de que a gente precisa disso. Você precisa ser rico, se você fosse rico você ia ser melhor, dá o golpe na fulano de tal, vamos desviar esse dinheiro. São espíritos que querem que a pessoa realmente seja rica. Por quê? Porque aquilo vai aumentar a destruição desse espírito que geralmente quer cobrar alguma coisa dele, né? Então, a criança, ela pede pra gente coisas que a gente olha e fala, nossa, que absurdo, ele quer isso. Então, uma criança de 7 anos, pai, eu quero que compre uma Ferrari para mim, né? E fica pedindo uma Ferrari, mas uma Ferrari é uma coisa fora da realidade. Então, o que a gente pede para os espíritos, muitas vezes eles nos veem como crianças, que realmente somos, né, gente? Crianças espirituais, ainda somos juvenis na escala evolutiva. Na pergunta 533A, são os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros. Isso depende da intenção, mas em geral são os espíritos que querem arrastar-vos ao mal e que encontram um meio fácil de a fazer nos prazeres que a fortuna proporciona. Certa feita, meus amigos, eu tive a oportunidade de conversar com uma amiga lá no Kardec. E ela estava procurando, segundo ela, proteção espiritual. Porque havia 5 anos ela tinha entrado no Umbanda. E ela agora queria sair, porque ela viu que ela não melhorou nada do que ela queria. Mas ela já não conseguia sair, porque eles achavam a amiga dela, quem ficava lá, falava, olha, o pai lá de santo, ele é muito perigoso, ele pode fazer trabalho contra você, não sai não. E ela querendo deixar o centro de Umbanda. Então ela estava com medo de ser perseguida espiritualmente e queria que lá no centro espírita alguém fizesse alguma coisa por ela. Tá? Só que ela conta que ela procurou o centro de Umbanda porque ela queria arrumar um marido, porque ela queria mudar de vida, ela queria ser rica, ela não queria depender do trabalho. E através de trabalhos espirituais que eram feitos nesse centro, ela esperava conseguir isso. Então vejam, pessoal, que os espíritos bons estão aqui para nos atender, mas dependendo do que eu desejo de verdade, né? Se eu desejar coisas materiais, né, uma grande paixão, a fortuna, a beleza material, com certeza esses espíritos não vão estar aqui por nós. Já espíritos ruins vão poder nos proporcionar isso, porque isso vai trazer mais sofrimento para a gente. Então Jesus dizia, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, né? Então eu tenho que buscar aquilo que realmente vale, que são as benfeitorias morais. Na 535, quando nos acontece alguma coisa feliz, é o nosso espírito protetor que devemos agradecer? Agradeceis, sobretudo, a Deus, sem cuja permissão nada se faz. E depois, aos bons espíritos, que foram os seus agentes. Vejam como existe uma correlação perfeita entre a teoria dos espíritos, que é essa que a gente está estudando, com Jesus. Jesus disse lá atrás, amai a Deus sobre todas as coisas, eis o primeiro mandamento. Então, tudo que acontece de bom com a gente, né? Todas as oportunidades que nós temos, toda a nossa vida, depende única e exclusivamente de Deus. Se a gente for ingrato, se a gente não acreditar nele, fica muito difícil. A gente está fora do rumo, né? Nós não estamos seguindo o caminho necessário. E esses espíritos superiores, eles nos ajudam através de Deus. Então fica bem clara essa notícia aí pra gente. Na pergunta 535b, que também é muito interessante, há, entretanto, muita gente que não ora nem agradece,
e para quem sai tudo bem. Então Kardec está perguntando, tem gente que não vai no centro, tem gente que não faz o culto evangélico no lar, tem gente que nunca fez uma oração, tem gente que não faz caridade, tem gente que não pensa no outro, e tudo dá certo, né? A pessoa é bonita, a pessoa é feliz, a pessoa vive de prazeres, a pessoa é rica, a pessoa não tem necessidades, e parece que tudo dá certo, e é independente da oração. É isso que Kardec está perguntando. E a resposta dos espíritos é clara, sim, é isso, né? Mas é necessário ver o fim. Pagarão bem caro por essa felicidade passageira, pessoal. Passageira é a felicidade terrestre, que não merecem. Porque quanto mais tenham recebido, mais terão que restituir. Então são as pessoas materialistas que não acreditam não necessariamente no espiritismo, mas qualquer doutrina espiritualista, religiosa, que não valorizam o próximo, a caridade, o amor, o respeito. São pessoas que podem sim se dar bem na Terra, mas serão cobrados e muito a restituir esta ação ruim que causaram aqui na Terra, no sentido de que tenham uma reação no plano espiritual e possivelmente em reencarnações em péssimas condições, à medida que vão ter que expiar os erros do passado, ou no caso aqui do presente dessa encarnação. Meus queridos amigos, chegamos ao fim de mais uma aula desse nosso curso tão gostoso que tanto tem nos ensinado e que tem nos feito refletir bastante sobre as nossas vidas. A mensagem final é realmente que tenhamos paz, que não busquemos na nossa vida material através de atitudes impensadas, violentas, de atitudes egoísticas, sermos os melhores na Terra. Nós temos que ter essa amplitude de visão que o Espiritismo nos traz para que sejamos os últimos aqui e os primeiros no plano espiritual, onde com certeza Jesus está lá nos esperando. Pessoal, um grande abraço a todos, obrigado pela paciência e até semana que vem.